fazer a nossa leitura preparatória. Eu estou com fonte viva. Saiu o capítulo 70. Vamos ver se esse capítulo 70 vai de encontro a alguém aqui do grupo. Vamos ver se ele é para alguém do grupo, né? Então, olha, o capítulo 70, o título dele é Solidão. Solidão. Então, Emmanuel baseia-se no Evangelho de São Mateus, capítulo 27, item 23, versículo 23. Nesse versículo fala o seguinte: o presidente, porém, disse, mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo, seja ele crucificado. O presidente aqui é o governador Pôncio Pilatos, né? À medida que te elevas monte acima, no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cismos, e incomensurável tristeza te constringe a alma sensível. Onde se encontram os que sorriam contigo no parque primaveril da primeira mocidade? Onde pousam os corações que te buscavam aconchego nas horas de fantasia? Onde se acolhem quantos te partilhavam o pão e o sonho nas aventuras ridentes do início? Certo ficaram no vale, voejando em círculo estreito, à maneira das borboletas douradas que se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz que se lhes descortine à frente. Em torno de ti, a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti, a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Tua voz grita sem eco e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sobes, que ouvidos te poderiam escutar a grande distância, e que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender de pronto os teus ideais de altura. Choras, indagas e sofres. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou, e a semente, para produzir, sofre a dilaceração na cova desconhecida. A solidão, com o serviço aos semelhantes, gera a grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada, e o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho na imensidão. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor que escalou o Calvário, de cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores, constrangidos à punição em obediência à justiça. Recorda-te dele e segue. Não relaciones os bens que já espalhastes. Confia no infinito bem que te aguarda. Não esperes pelos outros na marcha de sacrifício e engrandecimento, e não ouvides que pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Nossa, que lição linda, né? Que lição maravilhosa e que lição dolorosa para todos nós, né? Quantos de nós, ainda que está aqui, agora presente, não está passando pelo deserto, o imenso deserto, né? Pós-batismo, né? Por que pós-batismo? Batismo, entenda-se por batismo aqui,
o momento em que nós decidimos pela nossa transformação. O momento que a gente decidiu fazer alguma coisa pelo nosso crescimento. Ou o momento em que nós nos demos conta de que algo grandioso, algo maior existe além da matéria. Então, isso foi o batismo. Mas, como Jesus, após o batismo, advém o quê? Advém um período no deserto, não é assim? E essa travessia no deserto, para Jesus, demorou 40 dias. Esse é um tempo simbólico, né? É um tempo previsto. Quanto tempo dura a nossa travessia? Nesse deserto de solidão, em que nós precisamos dessa solidão para nos conhecer. Quantas vezes nós nos dedicamos mais ao outro e conhecemos até mais o outro do que nós mesmos? Está errado. Eu não tenho como amar o outro, conhecer o outro, me dedicar ao outro, se eu não fizer isso para mim primeiro. Isso não é egoísmo, isso é bíblico. Amar o próximo como a ti mesmo. Então, estava errado. E é por isso que muitos casamentos estão se desfazendo depois de 30 anos de relação, depois de uma vida inteira juntos, depois de um tempo juntos. E por isso que tantas relações estão desintegrando. E muitas vezes a gente pensa que é um castigo, e não é. É uma necessidade. Porque eu não me conhecia. E eu pretendia conhecer mais o outro. Eu não me amava o suficiente e eu pretendia amar mais o outro do que a mim. Eu não me respeitava, eu não me guardava, eu não me cuidava mais do que eu fazia o outro. E eu preciso fazer isso por mim. Porque em me conhecendo, em me amando, em me respeitando, só dessa maneira eu posso ser inteira para o outro. E o outro aqui não é o marido, não é o companheiro, não é a esposa, não é ninguém que não seja o próximo. Então, muitas vezes, nós temos uma ruptura na nossa trajetória e nos vemos sozinhos. Por quê? Porque todo conhecimento, ele só acontece na solidão. Você pode estar numa sala de aula, o seu professor pode ali estar explicando a lição, você pode estar prestando atenção nele, mas essa lição, ela só vai se transformar em conhecimento quando você estiver sozinho, no seu quarto, adormecido, e o seu cérebro for processar quimicamente tudo aquilo que você ouviu, de forma coordenada, organizada, e aí sim, você vai perceber se você aprendeu ou não, na sua solidão, no seu deserto. Muitos de nós, mesmo nós que estamos casados, mesmo nós que temos uma família equilibrada, muitos de nós ainda sim está se sentindo no deserto, está se sentindo sozinho. Mas não é aquela solidão de ausência de pessoas, é uma solidão que está dentro de nós, é uma necessidade que nós estamos tendo de olhar para dentro, de refletir. Olha, Jesus estava cercado de inúmeros discípulos, de dezenas de seguidores, de 12 apóstolos muito próximos a ele. E, no entanto, na última noite de liberdade dele, no Monte das Oliveiras, ele esteve sozinho.
Ainda que ele tivesse pedido, solicitado, por favor, fiquem vigilantes, por favor, orem e vigiem comigo, por favor, mantenham-se atentos. Todos adormeceram e ele esteve sozinho. Eles só foram acordar quando a turba romana, imiscuída com a guarda do Sinédrio, se apossou de Jesus. Só naquele momento eles despertaram, acordaram assustados. E Jesus ainda os adverte: eu pedi que vocês se mantivessem vigilantes. Né? Então, para que a gente esteja vigilante, a gente se sente sozinho, como Jesus. Mas essa solidão não é de todo mal. É uma solidão que amplia a nossa luz. E em ampliando a nossa luz, nós atraímos de volta para o nosso coração todos aqueles que se afastaram por um motivo ou por outro. Eles acabam retornando. Por quê? Porque eles não voltam mais por causa das dissensões, por causa dos desequilíbrios, por causa das discussões. Eles voltam porque nós estamos iluminados e porque eles querem compartilhar conosco da nossa luz. Por isso que Jesus, no final do Sermão da Montanha, nos recomendou: brilhe a vossa luz. Deixa a vossa luz brilhar. Deixa a vossa luz contagiar. Deixa a vossa luz irradiar até o outro. E o outro vai se manter próximo de ti, porque ele não vai desejar sair da iluminação. Ele não vai desejar as sombras. E ele também disse: sois deuses. E um dia podereis ser como eu sou. É claro que o dia em que o nosso eu superior, que o nosso eu crístico se manifestar, quando já tivermos alcançados os píncaros da evolução, é claro que Jesus estará milênios à frente, porque a evolução é dinâmica, ela não para, né? Mas essa é a lei do progresso. E nós iremos nos afastar de todos aqueles que estão próximos de nós, ou mesmo aqueles que já se foram e que nosso coração se ressente dessa solidão. Será que nós os perdemos para sempre? Será que nós os perdemos de vista? Ou será que eles foram temporariamente afastados para que nós pudéssemos nos conhecer, pudéssemos amadurecer e depois voltar e apacentar todas as ovelhas do rebanho do Senhor que nos estava direcionados? Porque cada um de nós somos responsáveis pelo, no mínimo, 10 espíritos que estão sob a nossa autoridade moral. Pelo menos 10 espíritos. E se você contar, você vai classificar aí seu esposo ou sua esposa, os seus filhos, os seus pais, ou os seus irmãos, ou alguns sobrinhos, ou alguns amigos, mas você terá, no mínimo, 10 pessoas que dependem da sua luz, que dependem da sua evolução, que dependem da sua boa vontade, né? Então, é isso que quer dizer a solidão. Na verdade, essa solidão aqui é a solidão daquele que está evoluindo. E aí ela não significa solidão de pessoas, mas é uma solidão de estado consciencial, né? É uma solidão em que você não se enquadra mais em determinados espaços, ambientes ou situações. E mesmo que você esteja nesses espaços, ambientes ou situações, ali está o seu corpo, porque o seu espírito já não está ali mais. É essa solidão que Emmanuel nos fala na lição de hoje. E então, nós vamos agradecer, porque hoje não estamos sós, né? Estamos aqui entre 26
amigos, almas, irmãs das nossas almas, 26 espíritos afinizados buscando a mesma coisa, buscando o aprendizado, buscando o aprimoramento espiritual, buscando o entendimento, para que, através deste entendimento, nós possamos multiplicar bênçãos para todos aqueles que estão à nossa volta, em especial para os nossos familiares, que foi a recomendação muito premente, né? Do Ascan, do Seta Branca e do Hans também, a gente prestar atenção nos nossos familiares, porque eles é que vão demandar mais da nossa atenção. E não se julgue pequeno, não se julgue pequeno. Todos que estão aqui, nessa sala, nesse momento, me ouvindo, nesse instante, todos vocês são instrumentos de Jesus para o socorro imediato daqueles que estão sob a sua autoridade moral. Prestem atenção nisso. Não fala assim, eu não tenho condição, eu não posso, eu é que estou precisando. Esquece a sua necessidade, porque quando você esquece o seu sofrimento, a sua necessidade e volta os seus olhos para o próximo, Deus dá um jeitinho de desemaranhar, de desenrolar, de trazer a cura para você, porque você está sendo útil à obra dele. Então, a palavra-chave é utilidade, né? E nessa noite, estando nós outros aqui reunidos, nós convidamos nosso Mestre Jesus, pois em seu nome sempre abrimos nossos trabalhos, em seu nome e em nome da grande consciência cósmica feminina, que aqui na Terra conhecemos como Maria de Nazaré, a precursora deste trabalho, a grande e amorosa mãe de todos nós. Convidamos a Jesus e a Maria para nos presidir os trabalhos dessa noite. Convidamos o Mestre Ascan e toda a espiritualidade superior para que possa nos orientar, nos intuir e nos esclarecer com a sua sabedoria. E é com o coração cheio de amor e com muita fé que nós damos por abertos os trabalhos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos começar nossos estudos. Aqui na nossa casa em Beraba, nós estamos na companhia do João Pedro e do Euler. Então, só para dizer que estamos aí com 29 pessoas, né? Deixa eu abrir aqui a página. Pronto. Opa, espera aí que deu errado aqui. Ô, Andressa, faz um positivo se você estiver vendo a tela. Beleza, obrigada, viu? Então, olha só, acho que todos que estão na sala hoje já são, como é que fala? São de casa, já estão participando do estudo, então não tem necessidade de maiores delongas, né? Nós estamos aí no capítulo 2, com muita honra, com muita alegria no coração, nós não saímos do parágrafo 9, estamos aí aprendendo frase por frase dessa preleção belíssima, destrinchando todos os ensinamentos desse grande instrutor do plano espiritual, que é o Eusébio, né? Dessa grande entidade, desse espírito superior maravilhoso, que trouxe um ensinamento belíssimo para nós, e nós estamos aí destrinchando tudo isso, né? Fazendo literalmente, entendendo frase por frase, palavra por palavra, do que ele está nos querendo dizer. Então, só para a gente se situar, ele estava falando aqueles 1.200 espíritos, né, dos quais 80% eram encarnados. E ele estava preparando aqueles encarnados
lá nos idos de 1950, né, no final da década de 40, meados da década de 50, ele estava preparando aqueles encarnados não para agir naquela encarnação deles, mas para agir na sua próxima encarnação, que muito provavelmente eles estão reencarnados agora ou estão reencarnando também, porque não eram espíritos que iam encarnar a miúde, não complementando aqueles 280 anos de média. Por causa de quê? Porque eles já eram espíritos medianos para superior e por causa da necessidade desse tratamento da psiquiatria espiritual aqui na Terra. Então, esse último parágrafo, ele fala o seguinte: não nos reportamos aqui aos missionários heróicos que suportam as sangrentas feridas dos testemunhos angustiosos por espírito de renúncia e de amor, de solidariedade e de sacrifício. Eles são luzes provisoriamente apartadas, ou seja, né, tiradas da luz divina e que voltam ao domicílio celeste como trabalhador fiel que regressa ao lar depois de terminada a sua cotidiana tarefa. Nós nos referimos aqui às vastas multidões de almas indecisas, presas da ingratidão e da dúvida, da fraqueza e da dissipação. Almas formadas à luz da razão, mas escravizadas à tirania do instinto. Então, é isso que nós vamos trabalhar hoje. Essas almas, porque nos estudos anteriores nós vimos quem são essas vastas multidões de almas indecisas. E da semana passada para cá, nós continuamos vendo essas vastas multidões, mas já começamos a ver quem são essas almas formadas à luz da razão. Pois bem, olha aqui que o Ascan nos orientou, que nós pegássemos algumas partes do estudo anterior e que enriquecêssemos com alguns acréscimos da Gênese, né? Ele deve saber por que ele está pedindo isso. Então, pois bem, era para a gente pegar algumas lâminas e acrescentar outras informações. Essa informação aqui já estava na lâmina anterior, né? Então, é um comentário de Kardec, que está no livro da Gênese, no primeiro capítulo, item 55. E ele diz o seguinte: caminhando de par a par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado. Então, para aqueles que têm preocupação de que essas informações não estão coadunadas com a doutrina espírita, será que isso é de Kardec? Será que eu não estou indo contra os ensinamentos de Kardec, né? Então, aqui ele ressalta que a gente precisa caminhar par a par com o progresso. E dessa forma, o espiritismo jamais será ultrapassado. Por quê? Porque o espiritismo, antes de ser filosofia e religião, ele é o quê? O primeiro tripé do espiritismo é ciência. O primeiro tripé do espiritismo é ciência. Então, Kardec continua. Por quê? Se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, então o espiritismo deveria se modificar nesse ponto. E se uma verdade nova se revelar, ele deve aceitá-la. Então, assim, cabe aos espíritas a atualização da doutrina através de um contínuo estudo. Bom, então Ascan pediu que nós abríssemos o estudo dessa noite ressaltando esse comentário de Kardec acerca dos novos ensinamentos e das novas revelações. E ele pede para lembrar que todos esses ensinamentos que ele está trazendo nesse grupo está sendo dissipado neste país
de norte a sul, nos 4 pontos cardeais desse país, mas também no mundo inteiro. Então, o planeta Terra, neste momento, está passando, está recebendo diversos grupos sérios, não são esses grupos de pessoas aí, como que se diz, os novos hippies, não é nada disso. Grupos sérios, pessoas sérias, estão recebendo os mesmos ensinamentos nos Estados Unidos, na França, na Itália, no Vaticano, na Rússia, na China, em todos os lugares. E não é num ponto do país, são em diversos pontos do país. Os nossos irmãos das estrelas, que é como eles gostam de ser chamados, eles não gostam de ser chamados de ETs, eles acham essa denominação pejorativa. Quando não quiser chamá-lo de irmãos das estrelas, eles pedem que sejam chamados de EBs, que significa entidades biológicas extrafísicas, né? Então, ele pediu para começar com essa informação, para acalmar o coração de alguns irmãos que se sentiram, apesar de querer receber esses ensinamentos, mas se sentem em conflito, achando que podem estar em contradição com os ensinamentos de Kardec. Pois bem, aí nós voltamos para o nosso universo. Lembrem-se que não existe só este universo. Nós já aprendemos que existem milhares, nós não temos noção. A ciência não tem noção. Ela tem como é que fala? Ela tem uma ideia dos milhares de universos que podem existir. Mas que o nosso universo tem em torno de 14 bilhões de anos. Eu não consigo imaginar que sejam 14 bilhões de pessoas. Eu não consigo imaginar o que seja 14 bilhões de grãos de areia. Eu não consigo imaginar o que seja 14 bilhões de anos. Por quê que eu não consigo imaginar? Porque de onde eu venho e no mundo que eu vivo, não existe essa contagem do tempo de vocês. E essa contagem do tempo de vocês é errônea. É totalmente errônea. Ela só pode valer para vocês. Por quê? Porque vocês contam o tempo de vocês pelo movimento. Primeiro movimento de rotação, dia, noite. Depois, pelo movimento de translação, de anos. Mas isso é muito limitado, porque se limita ao seu planeta e ao seu sistema solar. Se você fosse contar a idade do seu planeta pela idade de Júpiter, por exemplo, seria totalmente diferente. Mas não vamos entrar nessa questão para não criar muita confusão. O que nós queremos mostrar para vocês é que, pelo tempo de vocês, o universo tem 14 bilhões de anos, mas a Terra só tem 4,5. Então, ela é o quê? Um bebê. Um bebê. Uma criança que está começando a dar os primeiros passos na evolução, na sua própria evolução. Lembrem-se, meus irmãos, lembrem-se que tudo que Deus criou, tudo, absolutamente tudo evolui. Evolui. Nada é parado, nada é estático, nada. Eu prestei atenção na prece que o meu aparelho fez. Por que é aparelho, João? É aparelho porque é um meio que nós usamos. Eu não incorporo, eu não entro dentro do corpo. Eu uso apenas o mecanismo mental. Por isso que eu denomino aparelho, porque eu uso
o aparelho cerebral. Entendeu? Então, eu não preciso incorporar. Essa é uma expressão totalmente errônea e absurda e mística. E mística. Então, não tem. Não tem estribucho. Não tem pancada. Não tem, não existe. Eu posso permanecer 24 horas canalizado e você não identificar que seja eu, né? Então, o que acontece? A Terra, essa criança que está começando a andar, né? Aos olhos do seu Criador, que é o Cristo, ela é um bebê. Um bebê. Uma criança que está passando por modificações. Os bebês não passam pela primeira infância, segunda infância, pré-adolescência, adolescência, juventude, madureza e depois a idade que vocês chamam de idosos, né? Então, não passa por todos esses processos. A Terra também passa. Se vocês se lembrarem dos seus estudos anteriores que nós fizemos nas noites de domingo, nós mostramos a formação do planeta Terra. Um bloco pequeno, que ela era bem menor, né? Chocou-se com outro corpúsculo, um outro planetóide. Desse choque, desprende-se um bloco que começa a gravitar em torno desse bloco maior, que é o seu satélite, né? E também esse bloco, ele agrega-se um ao outro. E é por isso que vocês têm a condição de vida adequada a vocês. Por quê? Porque foi esse choque de dois mundos que proporcionou o núcleo ferroso que o seu planeta tem hoje. Esse núcleo ferroso é que dá o campo magnético do planeta Terra e que proporciona todas as condições adequadas à vida. Até aqui está tudo bem? Ninguém está sofrendo? Né? Então, vamos entender uma coisa. Se o universo tem 14 bilhões e a Terra tem 4, né? Entre essa idade do universo e a idade do seu planeta, muita coisa aconteceu. Muitos mundos morreram, muitos mundos nasceram, muitos planetas deixaram de existir, muitos planetas surgiram, muitos sóis explodiram, muitas supernovas nasceram. E aí, sucessivamente, né? Então, vamos lá. Existe uma teoria que a ciência deixou de lado por muito tempo, como tudo, né? Quando surge um cientista inspirado, os cientistas academicistas logo chamam de louco, de lunático e deixam de lado as suas teorias. E havia uma teoria que chama-se panspermia, que foi deixada de lado por muito tempo, mas agora a ciência academicista começa a voltar os seus olhos novamente para essa teoria. Então, olha aí, a ciência e a doutrina espírita. Aí, nós pedimos ao nosso aparelho que buscasse fontes que, para vocês, são fontes sérias, né? Então, nós temos aí Kardec, na França, nós temos Ernesto Bozano, né? Nós temos vários outros autores que vocês consideram como sérios, e aqui, no Brasil, nós temos o nosso querido irmão Chico Xavier. Um belo extraterrestre, né? Um belo Hebe, né? Então, olha o que Emmanuel, lá no livro A Caminho da Luz, nos diz. Quando serenaram os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio
a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas, olha aqui, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Os intérpretes divinos do seu pensamento. Vamos entender uma coisa, que Jesus, como sendo Cristo, ele é o intérprete do pensamento de Deus. Mas aqui ele reuniu os intérpretes do seu pensamento. Quem que são esses intérpretes? Ah, vocês que são ortodoxos vão me responder. Os espíritos puros e superiores. Os anjos. Quem são os espíritos puros e superiores? Quem são os anjos? Vocês já pararam para pensar por que os anjos da sua lenda têm asas? Por que todos os autores, todos os pintores renascentistas, todos eles, vamos começar lá atrás, desde Caravaggio, por que eles pintavam esses anjos com asas? Alguma coisa eles intuíam. Agora, se vocês forem um pouquinho mais curiosos e começarem a estudar todos os grafismos, todas as pinturas pré-históricas, nas cavernas de todo o mundo, nas cavernas da França, da Alemanha, de todo o mundo, vocês vão descobrir desenhos de alienígenas. Vocês vão descobrir desenhos de naves. Mas lá é muito longe, né? Às vezes, muitos de vocês não podem viajar para lá. Então, conheça seu país. Descubra seu país. O seu país está cheio de gravações, de pinturas rupestres, identificando estes seres. E como diz nosso irmão Euler, existe no estado de Goiás um determinado campo arqueológico denominado Sítio de Bernal, que lá todos os grafismos são feitos em baixo relevo, numa rocha. Não se sabe, os seus cientistas, porque eu sei. Eu sei que foram feitos a raio laser e que, por isso, os traços são perfeitos, alinhados, arredondados. Mas os seus cientistas não sabem, né? Então, todos os traços em baixo relevo, com desenhos de constelações, com desenhos de naves, de extraterrestres e de inúmeras configurações estelares, né? Então, esses são os intérpretes divinos do pensamento de Jesus. E aí, lá naquela terra incandescente, que estava sendo preparada, pronto, ela já juntou com outro globo, ela já estava num tamanho ideal, mas o choque de dois corpos gigantes, né? É claro que causou uma explosão, causou um incêndio muito grande, ela estava toda em chamas, toda incandescente, o elemento fogo primordial, o fogo primordial aí presente, né? E aí, o que acontece? Não existe acaso, não existe acaso. Milênios e milênios, lembrem-se que o fogo origina todos os outros elementos pela sua própria combustão. Não é isso? E aí, o que esses intérpretes divinos preparam a partir dessa combustão? A partir dessa combustão, eles preparam uma condensação em torno do seu planeta e trabalham nessa condensação eu vou dizer assim, conglomerados de elementos químicos adequados aos próximos passos que o planeta deveria dar. Então, vocês aprenderam isso na doutrina espírita como sendo uma imensa chuva de protoplasma que caiu incessantemente por milênios
pousou no fundo dos oceanos e dali começou a organização dos primeiros seres vivos, né? Eu não vou entrar nesse detalhe, depois o nosso irmão João Pedro pode explicar isso com mais lucidez, né? Mas o que eu quero dizer aqui é onde começa a razão. Onde que começou a razão aqui nesse planeta? Né? Então, veja, esse elemento viscoso preparado pelos intérpretes de Jesus, né? Que nós chamamos de protoplasma, né? E que a sua ciência chama de teoria da panspermia, né? Então, desce sobre a Terra dos espaços ilimitados uma nuvem de forças cósmicas que envolve todo o planeta, né? E começa a cair esse maná de elementos químicos. Isso dura milênios. E aí Emmanuel conclui dizendo que estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Agora, esses milênios para Jesus não é esse tempo todo que é para vocês. Isso aqui está acontecendo num relógio de 24 horas. Aí é que está a grande diferença. Essa transição aqui de vocês, para nós, está acontecendo na sua passagem da segunda infância para a terceira infância. Vocês nem são adolescentes. Seu planeta nem é adolescente. Você está querendo se tornar adolescente. Né? Então, veja, seu planeta tem 4,5 bilhões de anos, mas só quando estava com 3 milhões de anos, né? Aliás, me desculpe, somente há mais ou menos 3 milhões de anos é que vão começar a surgir as primeiras formas de vida. Eu não estou falando aqui que surgiram os primeiros homens. Mas por que eu estou falando das primeiras formas de vida? Vocês têm que lembrar que a razão, ela não surge num passo de mágica. Então, ela já repousava nos primeiros corpos que se desenvolveram lá naquele protoplasma, naquele núcleo gelatinoso, viscoso, que depositou no fundo dos oceanos. Então, vamos chamar de uma forma simplória aquela primeira ameba, que é fruto ali de um elemento com outro e que agregou aquela célula, né? E que formaram os primeiros corpúsculos aqui no planeta, ela já retinha em si um princípio inteligente. Então, se eu estou falando da razão no planeta Terra, eu estou dizendo que a razão no planeta Terra teve início aproximadamente há 3 milhões de anos. O desenvolvimento da razão. E quando eu chegar no final desse estudo, eu vou falar que a razão que surgiu há 3 milhões de anos, ela é um todo. E que você é uma parte desse todo. Eu posso chamar essa razão, esse princípio inteligente, de unidade. Unidade. O objetivo de vocês, quando meu instrumento disse que vocês estão num processo de solidão, o processo de solidão é quando você se depara, é quando você reconhece que você vive num mundo dual, mas que você faz parte de um mundo de unidade. A unidade, o todo, é Deus. Aí você fala assim, eu perco a minha individualidade? Não, mas você agrega a sua individualidade a uma consciência superior. Imagine você preservando a sua unidade, a sua individualidade e estando conectado com mentes crísticas. Dá para você imaginar? Você consegue imaginar isso? Com mentes crísticas. E ainda saber que você é você. Tem uma coisa, e agora eu vou falar para o João Pedro. Eu já falei isso com o meu aparelho e ela pediu para ir tomar café. Né? Eu vou falar para você. Sabe como que nós vemos o universo?
Nós não vemos o universo. Esses planetas bonitinhos que vocês tatuam no corpo de vocês. Essas fotos que o Hubble fotografa, porque ele fotografa tudo distorcido. Aí os cientistas vão lá, agrupam e põem no computador e dá uma trabalhada ali naqueles mecanismos e aí joga aquela imagem bonita da galáxia, né? Do universo, o olho de Deus. Olha como o olho de Deus é bonito. Sabe o que é o olho de Deus? Gente, o olho de Deus é um agregado de elementos químicos. Nós não vemos dessa maneira como vocês veem. Quando eu olho para a Terra, eu vejo o quê? O que eu vejo na Terra? Eu vejo o seu planeta azul. Eu vejo moléculas organizadas na forma de um oceano. Eu vejo moléculas organizadas na forma de um vulcão. Eu vejo moléculas organizadas. E em tudo isso tem o quê? Tem luz. Nós distinguimos a luz. Então, por exemplo, o rio Ganges. Como que eu vejo o rio Ganges? Um aglomerado de moléculas totalmente distorcido. Ele está desequilibrado. Eu sei que ali precisa equilíbrio. Não me importa se seja o Ganges, o Tietê, o Pinheiros, o Grande ou qualquer outro. Não me importa. Eu não sei nome. Vocês é que se preocupam com nomes. Eu olho o que está desorganizado. Para mim, é um conglomerado de elementos que está em desequilíbrio com a lei divina. Porque a lei divina, tudo é equilibrado. Os conglomerados de elementos estão devidamente organizados. E de que forma é essa organização para nós? Luz. Onde tem luz, nós vamos. Nós estamos. Onde não tem luz, nós precisamos o quê? Organizar, colocar luz. Então, nós mandamos elementos nossos para aqueles determinados lugares. E aqui estamos na Terra. Por quê? Por que estamos aqui agora? Todos. Quantos eu te disse que estariam na Terra, Euler? Quantos eu te disse que estariam fazendo esse mesmo trabalho? 2.500 do seu grupo. Do meu grupo. Da minha nave. Minha nave se chama Estrela Guia. Da Estrela Guia, aqui na Terra, tem atualmente 2.500 irmãos fazendo este mesmo trabalho. Como é que eles trabalham? Como que eles são, que eu acabei de falar? Eles são parte de uma unidade. Como que estão? Nossas consciências estão o quê? Todas conectadas. Na mesma vontade. Nós estamos trabalhando sob a égide de quem? Do Cristo. Portanto, nós estamos conectados com a consciência crística. E é isso que nós queremos para vocês no futuro. A ponto de quando vocês acham muito difícil a telepatia. Por que vocês acham difícil a telepatia? Porque vocês vivem na dualidade, no mundo dual. A telepatia no mundo da unidade, ela é normal, porque é a mente com a mente, ela está interligada. Não há segredo, né? Então parece muito, mas não é. Se nós considerarmos que a vida no planeta tem mais de 4,5 bilhões de anos, nós temos que pensar que antes de vocês, né, existiram muitos outros seres inteligentes, que a razão, da mesma maneira como iniciou no seu planeta há 3 milhões de anos, iniciou em inúmeras outras estrelas, milhares de outras estrelas neste universo aqui, porque tem universos muito mais antigos que o seu. Tá bom para vocês? Se o seu tem 14 bilhões de anos, nós temos um universo que está na 28ª dimensão, que tem 35 bilhões de anos. E aí? Fala isso para os seus cientistas. Como é que faz para ver eles? Porque se a gente vê, tá de boa. Você sabe que
O Hopkins, ele está adormecido? Steve Hopkins. Ele está adormecido? Ele está em estado comal? Não porque o seu corpo fosse todo deteriorado. Porque a mente dele, brilhante, e ele é um irmão das estrelas, se embotou do cientifismo da Terra e se deixou levar pelo academicismo. Negou a existência de Deus, causa primária de todas as coisas. Negou a existência de vidas inteligentes superiores a dele. E agora é claro que ele está adormecido. Por quê? Porque ele nega a enxergar a verdade, né? Então, certamente que outros seres inteligentes, muito mais antigos que vocês, evoluíram tecnologicamente, moralmente, fisicamente. Nós não temos corpos. Cada vez eu me mostro de uma forma com o meu aparelho e ela fica enlouquecida querendo saber qual é a minha forma verdadeira. Eu digo para ela, eu pego a primeira forma com quem eu estive da última vez, porque eu não tenho forma. Isso é uma coisa que é necessária para vocês. Então, me imagine dessa forma. Ou da forma que vocês quiserem. Na forma de um animal. Para mim, isso não significa nada. Vocês podem me imaginar, os antigos, os primatas, nos imaginavam na forma de vulcão, nos imaginavam na forma de árvores, nos imaginavam... Para nós isso é indiferente. Né? Então, da mesma forma como existem, vamos chamar de humanidades, as inteligências, tá certo? Para ficar mais fácil. Da mesma forma como existem humanidades muito mais antigas que a de vocês, também existem humanidades muito mais jovens do que vocês. Vocês já foram o mundo primitivo, hoje vocês não são mais. Vocês são um mundo de prova e expiação. Essa é a classificação que é dada aqui nesse sistema. Isso também faz parte desse sistema. Mas tem mundos que ainda são primitivos. Aqui também. Ou você acha que só tem esses planetas que os seus cientistas descobriram? Né? Então, veja bem, se o nosso planeta é tão jovem em relação ao universo, nós podemos supor que muitas outras raças inteligentes foram criadas antes de nós. Não é isso? Então, não pergunte. A pergunta é a seguinte: quem somos? Quem nos criou? De onde viemos? Para onde vamos? E, principalmente, por que estamos aqui? Eu penso que eu respondi essa pergunta, por que estamos aqui, da última vez. Nos estudos anteriores, quando eu falei do exílio de seres de um outro sistema para cá. De um outro sistema, nem é da sua galáxia. Uma hora eu vou explicar para vocês como isso foi possível do ponto de vista científico. Né? O momento de aproximação e tudo mais. Mas aí, vamos lá na Bíblia. Aí, Moisés pisou literalmente na palavra. Né? Porque ele diz, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E na sequência ele diz assim, e Deus fez o homem e a mulher. Fez, Deus fez. Quem é Deus? Os intérpretes da vontade divina. Não é isso? Pelas palavras de Emmanuel. Não são minhas palavras, porque eu não sou ninguém. Né? Então, veja bem. Entende-se que quem estava trabalhando naquele projeto, sob a égide crística, né? Trabalhando nesse projeto genético para a criação do homem aqui da Terra, da razão humana, não era diretamente Deus, que é a causa primária. É a luz primária. Se você for analisar, quem é Deus? Que é Deus? Que tamanho que é Deus? Como é Deus? Imagine que Deus
é menos que um quark. Um grão de areia. Imagine que Deus é menos que um quark. Você sabe o que é um quark? Né? E tem menos ainda, supõe-se que tenha menores medidas ainda que um quark. Né? Imagine que Deus seja menor que isso. Por quê? Porque Deus, ele concentra toda a força e toda a energia nele. Ele não precisa ter tamanho. E é por isso que ele faz parte do todo. Então, onde está Deus? Onde está a consciência de Deus? Está na consciência do Cristo. Então, o Cristo ensinou isso para vocês. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, se a consciência de Deus está ali, conectada com as consciências crísticas, porque existem vários Cristos, com quem que eu preciso estar conectado para chegar a Deus? Com Cristo. Eu preciso estar conectado com Ele. E Ele deu um manual. Ele escreveu um manual. Ele escreveu o fluxograma. Vocês sabem o que é um fluxograma? Seguir aquelas etapas naquela ordem. Ele deu um manual, uma receita de bolo. Amai o próximo. Né? Como a ti mesmo. Amai a Deus sobre todas as coisas. Não julgueis para não seres julgados. Perdoai, não 7 vezes, 70 vezes 7 vezes. Dai a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus. E inúmeras outras coisas. E ele terminou esse manual de instruções no Pentecostes. Depois que ele já estava, entre aspas, morto. Morto. Ele terminou o manual de instruções no Pentecostes. Vamos ver se alguém aqui sabe qual foi a última instrução que ele deu. Ide e pregai. Ide e curai. Ide e levantai os enfermos. Ide e praticai tudo que eu ensinei. Gente, é muito simples, porque ele não deixou 10 regras. Moisés deixou mais do que ele. Se você pegar os pontos, se você pegar os aspectos morais das instruções crísticas, não dá 10. Mas elas são o quê? Elas são grandiosas. Você quer estar em contato com a consciência de Deus? Esteja em consonância com esses ensinamentos crísticos. Pronto. Amor. 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 Amor é a senha. Amor é a senha. Você não precisa se preocupar em falar inglês, falar francês, falar alemão. Você não precisa se preocupar em falar a minha língua. Você não precisa se preocupar com a forma que você tem. Ame. Ame. O amor é o princípio da evolução da razão. E daí é que você vai entender que uns evoluem mais rápido que outros. Por quê? Porque uns amam com mais facilidade do que outros. Né? Então, ele chegou na seguinte conclusão. Qual é a forma mais apropriada para este novo homem? Este novo homem não é um homem que eles estavam inventando, mas era uma nova razão que estava sendo criada. E qual era a melhor forma? Ele precisava criar uma forma que sobrevivesse a este mundo. Por quê? Hoje nós não temos corpo físico, mas provavelmente, quando nós tínhamos corpo físico, nós não sobreviveríamos aqui, a não ser que, como seus astronautas, nós vestíssemos uma roupagem adequada, apropriada. Aliás, quando vocês veem um grey e pensam, aquilo é uma roupagem. Aqueles olhos negros não são negros, eles são albinos. Aquilo é uma grande lente que se coloca. Da mesma forma como quando vocês vão à Lua, vocês colocam uma vestimenta adequada, que é dantesca,
mas é o que vocês conseguem por um momento, né? A sua ciência conseguiu por um momento, né? Então, vocês percebam que a gente fala muito que os escritores, os artistas, eles todos são médiums, meios, né, de comunicação com esses planos interdimensionais, né? E vocês têm um autor, José Benítez, que escreveu uma obra. Ele começou a escrever na obra certinha, do jeito que a gente intuiu. Aí, no meio, ele entusiasmou por causa do capital, por causa da fama, e se perdeu. Então, os primeiros 3 livros da Operação Cavalo de Troia foi totalmente intuído. E lá ele fala uma coisa, ele fala que para voltar no tempo, os seus astronautas que viajavam no espaço-tempo, eles passavam um líquido no corpo, que aquele líquido se tornava uma roupagem de proteção, mantendo a temperatura, protegendo contra ataques microbianos de uma outra época, criando uma proteção que, inclusive, armas perfurantes não conseguiam atingir o corpo daquela proteção. Isso foi uma intuição que ele teve, porque nós levamos ele no plano e mostramos para ele como que isso se operava, né? Mas depois ele se perdeu, coitado. Então, entende-se que quem estava trabalhando nesse projeto não era Deus, mas eram esses seres superiores que estavam agindo sob a vontade de Deus, que, por conseguinte, era o Cristo. Né? O Cristo é que estava ali representando Deus. Então, na semana passada, nós encontramos essa ilustração, que eu não sei a que diz respeito, mas que ilustrava bem o que nós queríamos, né? Que essas entidades, né, divinas, os intérpretes divinos, trabalhando no projeto deste novo ser humano, né? E aqui, qual era esse modelo que eles possuíam para criar esse novo ser que fosse adequado ao planeta, mas que não o seu próprio modelo? Não é isso? Eles precisavam se basear no modelo. Então, eles basearam na sua própria forma. Essa raça aqui é a raça mais comum que vem no seu mundo. Ela está bem próxima da realidade. Bem próxima mesmo. O artista que conseguiu desenhar captou muito bem a imagem. Não é assim, com essas espáduas no rosto e tudo mais, mas é bem próximo. E esse foi o modelo que eles tinham em mãos. Então, vamos fazer esse molde, né, para a gente poder criar esse novo ser. Então, mais uma vez, foi sob a auspiciosa supervisão crística que essa forma externa se passou por inúmeras transformações até chegar ao que vocês são hoje. Foi idealizada essa forma que se adequasse às condições desse planeta. A princípio, pensou-se que a vida neste planeta fosse ser totalmente aquática. A princípio, pensou que fosse ser totalmente aquática. Depois, não. Chegou-se à conclusão que a maioria deveria ficar na crosta, né? Aqui está o protótipo, né? Que foi utilizado na Terra. Então, veja bem, eles tinham um modelo, e o modelo que mais estava próximo do que foi projetado eram os primatas, né? Um tipo de macaco que eles fizeram, havia um tronco só, então eles bifurcaram esse tronco e os macacos começaram a receber a implantação de um novo DNA, né? Juntamente com o quê? Com o que é aquele grupo de macacos? Porque, veja,
Não se deu toda de uma vez a imigração. Eu expliquei isso para vocês. Pegou-se um grupo, como vocês fazem nas pesquisas científicas. Separa um grupo de testemunha e separa outro grupo que recebe a prova. E foi isso que foi feito. O grupo de testemunha era um grupo de macacos que foram separados e que continuaram procriando entre si. O outro grupo, que era o grupo experimental, receberam os primeiros exilados. Os primeiros exilados. Os primeiros exilados foram os alambaques. Os alambaques. Quem que eram os alambaques? Os mais pervertidos e os piores lá em Capela. Então, eles foram os primeiros a entrar nesse novo corpo, que você pode considerar aqui como sendo a sua Lucy, porque hoje já existe um anterior, já existem 2 anteriores à Lucy, que a sua ciência conseguiu chegar, né? Então, vamos considerar como sendo esse aqui. Ele começa a receber aí começa a encarnação, não reencarnação. A encarnação de uma razão que já havia cumprido uma etapa no outro mundo, evoluído, mas que não conseguiu alcançar o patamar espiritual, moral. Vamos chamar de moral, para não ficar parecendo religioso. Então, esse ser, vou chamar de espírito para agradar o pessoal. Esse espírito, ele encarna, porque é a primeira vez, ele encarna na Lucy, naquele grupo que foi separado para experimento. E esse grupo começa a procriar entre si. E começa a haver novas encarnações. Até que num determinado momento, aqueles que foram primeiros começam a voltar, a reencarnar. E aí começa a haver todo um processo evolutivo. Não só físico, como tecnológico e moral. Eles começam a criar as primeiras ferramentas, eles começam a inventar a roda, inventar a escrita, começa todo um programa. E por eles terem um DNA que já tinha sido, olha só, como que se trabalhou essa ideia? Aqui no espaço? Mexendo aqui no espaço? Foi assim que trabalhou? Não, gente. Vieram os espíritos de Capela, ficaram armazenados em algum ponto aqui que nós não temos permissão para falar, e esses espíritos que estavam ali adormecidos em modo comal, eles então receberam essas modificações, que é aquela figura anterior que eu mostrei para vocês. Por quê? Porque eles eram reptilianos. Eles procriavam por meio de ovos. Eles iam encarnar num corpo de mamífero, precisava haver adaptações. E aí, eles tinham todo um processo evolutivo. Mas sabe aquele simples e ignorante que vocês estudam? Eles vieram de lá inteligentes, desenvolvidos, espertos. E chegam aqui o quê? Simples e ignorante. Da mesma forma como ele foi criado lá no princípio inteligente. Só que com inclinações, com habilidades, olha a palavra, habilidades. E aí, então, isso começa a vir à tona. Aqueles que eram os menos piores, eles têm muitos vislumbres, que é a raça, parte da raça adâmica, que vislumbra, inclusive, o paraíso. Né? Que eles lembram do paraíso. Né? E aí, começa a haver essa mutação até chegar nessa forma atual, mas o modelo não é esse. Então, há de supor que vocês vão passar ainda por muitas mutações. O Euler já está passando, né? Já não tem cabelos, né? Então, já está passando por essa transformação. Aqui, o diferencial é que no Espiritismo, toda essa explicação
da evolução do universo, dos planetas, dos mundos, dos seres, se processa de acordo com a sua ciência. Mas a sua causa está em quê? Numa inteligência maior, que nós chamamos de Deus. Einstein chegou a essa conclusão. Chegou a essa conclusão. Ele foi ateu. Ele negou. Mas quando ele começou a descobrir, e é claro, quando a sua mente está focada num determinado ponto, aquilo expande. E nós levávamos ele em desdobramento. E ele viu maravilhas. Então, não houve tempo para ele desenvolver uma equação que provasse a existência de Deus. E nem vai desenvolver. Você pode até chegar numa conclusão. Mas Deus não tem equação. Aliás, a equação de Deus é amor, né? Então, aliás, para dizer para vocês, qual é a melhor expressão de Deus? Eu falei que ele é menor que um quartzo. Qual é o melhor conceito que eu posso dar de Deus na ciência, fisicamente? Ele é o DNA. Deus é o DNA. De tudo. Né? Então, Deus se vale da sua vasta e múltipla rede de criaturas, ou ainda desses espíritos puros e superiores, para cumprir os seus sagrados desígnios. Não é Deus que vai lá e põe, estende o dedo, igual aquela figura de Michelangelo e tal. Não é isso. Né? Quem criou o planeta, a Terra, tudo que nele existe, inclusive o homem que é feito à sua imagem e semelhança, foi o próprio Cristo, assessorado por sua pleiade, né, de espíritos superiores, ou o quê? Daqueles seres que eram encarregados do pensamento divino, de colocar em prática o pensamento divino. Né? Eu acho que essa figura aqui é uma figura bem a calhar, né? Os anjos descendo de uma grande nave mãe, né? Aqueles anjos que têm asa, os arcanjos, né? São todos seres intergalácticos, por assim dizer, né? Vocês imaginam eles de asa porque eles são capazes de levitar. O próprio Cristo, o seu perispírito, não conseguia reter o seu corpo no chão. Ele levitava, ele se transfigurava, como no Monte do Tabor. Ele andava sobre as águas. Né? Então, porque ele é luz. A luz você não retém num corpo, num perispírito. Né? Ele não podia estar aqui na Terra por mais que 3 anos, porque ele esteve aqui na Terra por 3 anos. Desmistifiquem essa coisa. Josué viveu 33 anos. Mas a essência crística ancorou em Yoshua, aquele ser divino, aquele corpo divino, por 3 anos. E ele não podia estar mais do que 3 anos. Porque o corpo de Yoshua se desintegraria. E era uma parte da essência crística. Mas se desintegraria. Você imagina você pegar o Sol e colocar dentro da Terra. O que vai acontecer com a Terra? Vamos dar um outro exemplo. Imagine que aconteça alguma coisa e o Sol aproxime-se. Vamos imaginar assim, não tem Vênus, não tem Mercúrio, não tem Marte. E a Terra está na linha de frente e o Sol está se aproximando. O que acontece com a Terra? Ela se incendeia? Se desintegra. Ela pode se desintegrar. Então, isso aconteceria com o corpo. Por isso que vocês têm aquilo que a Igreja Católica fala, que depois que ele foi crucificado, ele permaneceu mais 40 dias e depois ele ascende. Que bela abdução, né? Seu corpo. Por quê? Ele não quis deixar o seu corpo material aqui na Terra, por causa da constituição especial
que o DNA daquele corpo recebeu. E aí a gente vai entrar numa questão que eu vou discutir aqui com vocês, né? Que é a questão 17 do Livro dos Espíritos. Essa lâmina nós já falamos, que Kardec fala que se escolheu o corpo dos macacos. Naquele experimento que eu falei, os macacos continuaram lá na testemunha. Para quem não sabe, cientificamente, os seus pesquisadores sempre que nem um placebo, né? Quando se vai testar um medicamento como essa vacina de vocês, tem um grupo que recebe placebo, né? É o grupo de controle. Então, esse grupo, que foi o grupo de controle, dos primatas, eles continuaram reproduzindo entre eles, mas como eles não receberam um DNA melhorado, continuaram nascendo o quê? Macacos. E nesse outro grupo, que houve as primeiras encarnações, reproduções entre eles, com melhoria, com aperfeiçoamento genético, aí continuou a nascendo seres cada vez mais aprimorados. Nós estamos falando dos seus milênios, né? Então, esse grupo, ele bifurcou do tronco. E ele acabou formando o quê? Um novo tronco. Porque aí esse novo tronco formou os seres do mar, que eu já expliquei, o Homo sapiens, o Homo de Cro-Magnon, o Neandertal e algumas outras raças que ainda não foram destacadas, mas todos com o mesmo nível ou a mesma capacidade de inteligência. Alguns aprimoraram e outros não. O Neandertal aprimorou muito o corpo físico, a força física, os músculos, a capacidade de resistência às intempéries, às enfermidades e tudo mais, mas o cérebro não evoluiu. Então, exclui-se aquele que não serve e mantém-se aquele outro para aprimorar. Mas por que faz isso? Por que o Homo sapiens ele matou o Neandertal? Quem te disse que foi ele que matou? Nós vamos chegar nisso, né? Então, a última lâmina também já foi passada para vocês. Esse é o elo perdido. O elo perdido da sua ciência é o exílio de um outro mundo mais evoluído para cá. Mas não eram espíritos puros. Eram espíritos degradados. Esse é o elo perdido. Né? Então, eles deram origem a uma nova espécie que, pouco a pouco, se afastou do tipo primitivo, na proporção que esse próprio espírito foi progredindo. Os povos da Suméria foram os primeiros a evoluir mentalmente, tecnologicamente. Mas os povos do Egito foram os primeiros a evoluir moralmente. Né? Agora, eu não vou entrar aqui na questão da Lemúria, de Atlântida, porque senão o senhor Ribamar vai desorientar. Né? Então, vamos trabalhar com calma, né, senhor Ribamar? A questão do elo. Essa é a última lâmina. Os seres atuais não tinham, no princípio da vida, suas formas biológicas totalmente definidas. Quem falou isso? Emmanuel, A Caminho da Luz. Olha o que mais que ele fala. Experiências múltiplas no patrimônio genético dos nossos antepassados. Ai, como eu gosto dessa palavra. Coordenadas por geneticistas siderais. Foram modelando aquelas formas que deveriam persistir até os tempos atuais. A seleção natural se incumbiria de fazer desaparecer as formas primitivas inaptas. Agora estuda a sua ciência e descobre como que o Neandertal desapareceu. Tá certo? Então é isso. Nós vamos parar por aqui, né? Nós vamos parar por aqui e nosso tempo esgotou. E no próximo encontro, nós não temos pressa, nós daremos continuidade a essa
Preleção. Né, seu Ribamar? Nós depois podemos discutir muitos ensinamentos maçons, né? Podemos discutir muitos ensinamentos, porque existem muitas correntes no planeta Terra, Rosa Cruz, maçom, os agnósticos, eubiose e tantas outras linhas, mas, no fundo, a essência é a mesma. Não é isso? Então, nós temos que abrir a nossa mente, receber esses ensinamentos, comparar esses ensinamentos com a literatura séria que vocês têm, inclusive com a literatura científica, de ponta, porque tem uns que vai consultar literatura científica, abre lá Wikipédia. O seu pesquisador e pega uma pesquisa de 1980. Então, compara. Isso que nós estamos falando, começa a comparar com os ensinamentos científicos, o que esse novo roteador está trazendo de conhecimentos para vocês, porque a sua ciência já descobriu novas dimensões, ela já descobriu, isso já está provado cientificamente que existem novas dimensões, eles taparam o buraco das novas dimensões que o roteador fez, sabe por quê? Não é de medo do que eles podiam mandar daqui para lá. Era de medo do que podia vir de lá para cá. Porque pense bem, quando você abre um portal, toda vez que você abre um portal, ele é mão dupla. Vai e vem. Então, eles fecharam, até eles conhecerem mais. Né? Então, tem muita coisa. Compara com a ciência, compara com os grandes mestres da doutrina espírita. Estudem filosofia também, estudem os mestres, os grandes mestres da filosofia, e vocês vão perceber que tudo isso é muito simples. Parece complicado, mas não é simples, é simples. Isso aí é 1 mais 1 igual a 2, não tem mistério, não tem complicação. Eu falei um dia para vocês, olhem, prestem mais atenção no espaço, olha para o céu, nós vamos começar a aparecer para vocês. Vocês têm medo de olhar para o céu? E tem mais uma coisa, as nossas naves que estão estacionadas, é claro que elas se assemelham a estrelas. São naves plasmáticas, holográficas. São naves com consciência, a nossa consciência está ali, mas são naves que nós chamamos de naves de pesquisa, são naves de identificação, são naves de avaliação. Elas estão aí. Quando você vê uma estrela com um brilho muito diferente, né? Eu dei uma orientação no meu aparelho, é o seguinte, aponte sempre a câmera fotográfica, e a câmera será capaz de, no momento de ampliar a foto, te mostrar se aquilo é uma estrela, se aquilo é uma nave. Nós estamos aí pertinho, é tudo simples, gente. Não tem mistério, não. Não tem mistério. Nós somos todos irmãos. Todos irmãos. A diferença entre eu e vocês é que vocês estão num corpo pesado. É só essa a diferença. Mas daqui a pouco tempo, para mim, porque para vocês o tempo pode parecer maior, vocês também estarão num corpo mais leve, espero eu. Livre dos liames da matéria. A matéria é uma experimentação. Você aprende no mundo, né, no mundo astral e é testado no mundo material. É uma experimentação. Se você vai bem aqui, se você consegue ir bem aqui, você vai bem em qualquer lugar. Então, eu agradeço a todos os loucos que estiveram me ouvindo até este presente momento. Sou muito agradecido. O que eu puder trazer para vocês de informação, informações úteis, informações que vocês se sentirão orgulhosos quando lá na frente, como Kardec, imagina Kardec editando o Livro dos Espíritos, falando de vida em Marte, a questão 692, falando de ciência, de reprodução humana lá naquela época. É claro que ele foi execrado, é claro que os cientistas das grandes escolas da França o execraram da academia, né?
A mesma coisa, eu creio que se eu fosse na sua mídia falar sobre essas coisas, né? É bem possível que eles crucificassem o meu aparelho, né? Então é melhor não. Melhor não. Melhor ficar aqui, né? Nós já autorizamos a menina Luísa para preparar tudo isso e colocar ao vento. Jogue ao vento e deixa acontecer. Então, não é segredo. Tudo isso é registrado, ela vai disponibilizar, ela vai jogar ao vento. E depois que joga ao vento, não tem mais como recolher. Aí vamos ver o que vai acontecer, né? Até lá, meu instrumento já desencarnou, tá tudo certo. Deixa eles, né? Mas o que eu estou passando para vocês é a mais pura expressão da verdade. É a mais pura expressão da verdade. Em Cristo, por Cristo, nós somos todos servidores. E em seu nome jamais poderíamos cometer um ato enganoso, um ato de mentira. Se alguns já passaram pela cabeça que eu poderia ser um espírito zombeteiro e um espírito enganador, como eu auscultei em algumas mentes, eu lhes digo, eu nem espírito sou, graças a Deus. Tá? Nem espírito sou. E já disse a vocês que eu posso provar a minha existência. Mas para eu provar a minha existência, eu preciso que vocês estejam conectados comigo. Então fica aí um convite. Que Deus os ilumine, ilumine seus corações, abram suas mentes e que todos esses conhecimentos que eu passo a vocês possam ser multiplicados com responsabilidade e utilizados com muita propriedade, porque quando eu ensinar a vocês os processos de cura, todos vocês serão aquilo que vocês chamam de médiuns curadores excepcionais. Excepcionais. E câmbio final. Então, vamos agradecer a Jesus, nosso divino mestre, por mais essa oportunidade que nós tivemos de estar aqui reunidos em nome do Senhor, recebendo todos esses ensinamentos, para que possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia, no momento que for necessário. Abençoa, Senhor, especialmente nossos lares, a água que tem sobre nossas mesas. Abençoa nossas famílias. Abençoa, Senhor, nossos corpos. Tira dos nossos corpos toda a enfermidade, todo o mal que nos priva do bem-estar, que nos priva do equilíbrio. Que essa pleiade de seres superiores que nos assistem possa nos aplicar essas energias salutares que nós chamamos de passe magnético, passe espiritual, e nos trazer alívio a todos nós, aos nossos corpos, mentes e corações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos da prática de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Jesus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a Jesus, a Maria Santíssima, por nos abençoarem com a sua presença. Agradecemos ao nosso querido mestre Ascan,
ao Hans, Demétrios, Pretas Velhas e todos os espíritos superiores que nos assistem e que guiam esses estudos. Sê conosco, amado Mestre Jesus, hoje, agora e sempre, que